Chico Mendes. Seringueiro, ativista ambiental e político brasileiro. Com Chico Mendes. Chico Mendes? Companheiro Chico. Chico Mendes. Do Chico. Chico Mendes. Ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ficou mundialmente conhecido por sua luta pela preservação da floresta amazônica. Foi um militante ativo, fundou sindicatos, foi dirigente de partido, publicou um livro didático e chegou a ser eleito vereador. Suas iniciativas o levaram a ser reconhecido pela ONU e outras importantes entidades internacionais. A trajetória do ativista ambiental foi tragicamente interrompida por um tiro no peito dado pelo filho de um fazendeiro em 1988. Transformado em mártir, virou símbolo das causas que defendia, seu nome passou a intitular reservas ambientais, escolas, praças, prêmios e até animais silvestres. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Chico Mendes, cujo nome completo era Francisco Alves Mendes Filho, nasceu em 15 de dezembro de 1944 em Chapuri, no Acre. Aprendeu o ofício de seringueiro com seu pai, um retirante nordestino, também chamado Francisco, que se deslocou até a Amazônia em busca de emprego. A região é abundante em seringueiras, árvores que produzem látex, a matéria-prima da borracha. A chegada da família de Chico ocorreu justamente durante uma alta na demanda deste produto no mundo em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Calcula-se que, naquela época, cerca de 55 mil pessoas chegaram ao Acre para trabalhar nos seringais. Essa ocupação repentina do território gerou muitos conflitos entre os imigrantes e as comunidades indígenas residentes na região. Antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram o legítimo dono daquela região amazônica. Já na década de 1970, a economia da borracha brasileira enfrentou graves problemas. O látex, vindo dos seringais asiáticos, e a borracha sintética, que tinham menor custo de produção, chegaram ao mercado mundial. Com isso, a demanda por borracha brasileira entrou em declínio terminal. E a vida dos seringais do Acre foi diretamente afetada. Trabalho escravo e mortes se tornaram recorrentes na região. A partir daí, os descendentes dos primeiros retirantes nordestinos passaram a buscar novas oportunidades nas cidades, mas a baixa escolaridade e qualificação os deixava à margem da sociedade. Foi então que, em julho de 1970, o então presidente Médici lançou o Plano de Integração Nacional e criou a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, uma instituição federal brasileira focada na promoção do desenvolvimento econômico e social da região amazônica. A SUDAM passou a oferecer incentivos diversos para atrair investidores nacionais e internacionais. O Plano Federal fazia par com projetos estaduais. O então governador, Francisco Vanderlei Dantas, acreditava que o Acre poderia se transformar em uma potência do agronegócio. Dantas facilitou a chegada de grandes pecuaristas do sul do Brasil. Seu lema era, abre aspas, produzir no Acre, investir no Acre e exportar pelo Oceano Pacífico. Fecha aspas. Ironicamente, os descendentes dos seringueiros que lutaram contra os índios para estabelecer a extração do látex agora entrariam em conflito
com os fazendeiros que chegavam para abrir a mata. Um novo choque de interesses se estabeleceu. As famílias que ocupavam o território eram posseiras, ou seja, não tinham nenhuma posse legal das terras, apesar de viverem no mesmo local há décadas. Eram seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, que extraíam da mata e dos rios bens de consumo para subsistência e para venda. Um levantamento do IBGE em 1980 mostrou que aproximadamente 70 mil famílias viviam nessas condições. É nesse cenário que Chico Mendes, com pouco mais de 16 anos e sem conhecimento formal, tem contato com um homem que moldou sua visão de mundo. Euclides Távora. Távora foi um militante comunista, preso e exilado após participar de vários levantes revolucionários no Brasil. Ele estava presente na Coluna Prestes e na Intentona Comunista de 1935. Após fugir da prisão e participar da Revolução Comunista na Bolívia, Euclides Távora fixou residência em Chapuri, onde se tornou o alfabetizador e mentor de Chico Mendes. No caso do Chico Mendes, ele tinha tido um contato com, enfim, uma dissidência do Partido Comunista, do PCdoB, que foi se esconder na Amazônia na época da ditadura militar. E o Chico acabou sendo alfabetizado num jornal, teve contato com essa pessoa e começou a entender a necessidade da organização dos trabalhadores, da luta social. Eu tive a oportunidade de, nos anos 60, eu descobri, eu consegui encontrar com um exilado político da Intentona de 35, e essa pessoa que depois que foi preso na ilha de Fernando de Noronha e conseguiu fugir para a Bolívia, e que depois de sair corrida, com medo também da resistência, quando houve um golpe militar na Bolívia, e essa pessoa fez uma opção pela selva. E eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos com esse companheiro que foi o meu maior professor de toda a minha vida, e foi a pessoa que realmente conseguiu colocar alguma coisa na minha cabeça. Porque senão eu também não teria nada na cabeça que nem os outros companheiros naquela época. E isso me possibilitou entrar exatamente no momento que estava se fundando o primeiro sindicato em Brasília, e eu cheguei a engajar já diretamente nesse movimento, porque eu já tinha alguma experiência aprendida com esse companheiro militante da década de 30. A forte influência de Távora provocou em Chico uma necessidade de replicar o pensamento revolucionário. O seringueiro chegou a publicar uma cartilha inspirada nas técnicas de Paulo Freire, cuja face oculta eu já revelei. A publicação, segundo Binho Júnior, educador e ex-governador do Acre, tinha os seguintes objetivos, abre aspas, ajudar na luta política, ajudar o sindicato e fazer a revolução, que era o grande sonho de Chico Mendes. Fecha aspas. Outro encontro que influenciou Chico a seguir o caminho do sindicalismo de esquerda foi com o bispo Dom Moacir Greque, líder das comunidades eclesiásticas de base que atuavam nos municípios do Acre. O bispo do Acre e Purus, Dom Moacir Greque, conviveu longos anos com Chico Mendes. Conheceu ele não apenas por contatos sociais ou políticos, mas principalmente conheceu pessoalmente, era amigo pessoal dele. O Chico lutou pelos seringueiros, lutou pelos direitos desses seringueiros terem a sua terra e criou um mundo de inimizade. Todos aqueles que não querem um Brasil e um Acre diferente hostilizavam o Chico. Dom Moacir mentorizou Chico Mendes por um longo período nessas comunidades que eram grupos religiosos de origem comunista, adeptos da teologia da libertação. Segundo o jornalista Leônidas Badaró,
Dom Moacir criou as comunidades eclesiais de base, atraindo jornalistas de esquerda de outros estados da federação, que fundaram 2 veículos de comunicação para orquestrarem uma campanha de desmoralização dos fazendeiros, tratando-os pejorativamente de paulistas. Ainda segundo Badaró, Dom Moacir Grech foi o maior responsável pela criação dos sindicatos rurais. Em 1975, aos 30 anos, Chico Mendes começou sua participação no sindicato. Seu papel era organizar manifestações que ficaram conhecidas como empates. O empate é, digamos assim, da palavra empatar, evitar, não deixar acontecer, né? E era uma modalidade de luta pacífica que consistia na reunião de várias pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que se deslocavam até o lugar onde estava acontecendo uma derrubada para não permitir que acontecesse aquela derrubada. O nosso ideal não era partir para um confronto, porque também sabia que não tínhamos força para isso. E resolvemos criar um movimento pacifista. E aí acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. E lá ficávamos diante da polícia, e a polícia com todos os seus metralhadores e fuzis, ela refletia e finalmente em muitos momentos ela recuava porque ela pensava 2 vezes em atirar numa criança. Nos empates, ele reunia homens, mulheres e crianças e os colocava entre os peões das fazendas e a floresta das propriedades, empatando o trabalho e impedindo que abrissem novas regiões para pasto. Os sindicalistas tentavam convencer os peões a mudar de lado e se rebelar contra seus empregadores. O discurso visava fortalecer a imagem do patrão como vilão e da floresta como bem a ser preservado, para que, no fim, apenas as famílias dos próprios poceiros pudessem continuar explorando as terras. Ao todo, foram promovidos cerca de 45 empates, dos quais pelo menos 15 terminaram com os militantes expulsando os peões de seus acampamentos e impedindo o seu trabalho nas terras registradas legalmente em nome de seus patrões. Os empates provocaram uma escalada da violência na região. Assassinatos foram registrados em ambos os lados. A distância e a falta de estrutura local dificultavam a chegada de aparatos de justiça e segurança pública. Uma das mortes mais emblemáticas foi a do presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia, Wilson Pinheiro, em 1980. No ano anterior, Pinheiro liderou o Multirão contra a Jagunçada, movimento que reuniu centenas de homens que marcharam contra os funcionários dos fazendeiros que estavam em conflito com os poceiros. O Wilson Pinheiro foi morto a tiros na sede do sindicato. Uma das coisas que marcou muito a minha vida foi justamente o assassinato do Wilson Pinheiro. Estava sentado na calçada e ouvi os 3 tiros. Logo em seguida chegou o motorista do sindicato correndo para mim vir atender o Wilson Pinheiro. E eu, nesse momento, liguei para o hospital mandando preparar o centro cirúrgico, porque eu esperava encontrá-lo com vida e eu puder operá-lo. Mas quando cheguei aqui, ele já estava morto. Você está acompanhando mais um episódio de Face Oculta. Mas agora, o que eu quero que você saiba é o que não está nada oculto. O maior desconto da história da Brasil Paralelo. O conteúdo que você vê aqui no YouTube e já gosta é apenas uma pequena parte. Eu te convido a conhecer muito mais sendo membro assinante por apenas R$ 7,90 por mês. Apoie quem revela a você as faces ocultas que existem por aí e permaneceriam ocultas se não fosse a coragem de cada um aqui. Aproveite, porque já são as últimas horas. Para os companheiros de Pinheiro, não havia dúvidas. O assassino ou o mandante do crime era Nilo Sérgio de Oliveira, o
Nilão, capataz da fazenda Nova Promissão. Segundo matéria publicada por Tião Maia no site Continente, essa certeza ficou ainda mais forte depois que um curandeiro da cidade disse que, durante o velório, o criminoso seria revelado. De acordo com a crendice, o corpo do morto deveria ficar emborcado, de costas para cima, e em seguida, depois de desvirado, uma criança deveria colocar sob a língua do cadáver uma moeda de qualquer valor. A tarefa foi cumprida. E segundo o curandeiro, o matador ficaria meio que encantado, sem deixar o local do crime. E antes que o enterro saísse, acabaria por ser descoberto. Se o ritual fizera efeito ou não, o fato é que logo após a moeda ser colocada sob a língua do cadáver, eis que surge a porta principal da sede do sindicato, onde estava havendo o velório, Nilo Sérgio de Oliveira, que fazia jus ao apelido no aumentativo com sua vestimenta de vaqueiro. Segundo a lenda, foi desta forma que os amigos de Wilson Pinheiro, que cuidavam daqueles preparativos que invocavam o sobrenatural, confirmaram a suspeita de que o autor do crime ou o mandante era mesmo Nilão. Nos dias que se seguiram, um outro acontecimento ajudou a inflamar ainda mais o já tenso cenário. A missa de 7º dia de Wilson foi transformada num ato público com a presença de um certo Luiz Inácio da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E percorria o país também fundando os diretórios provisórios do PT, do qual o Wilson Pinheiro era presidente em Brasileia. Aquele sindicalista, ao lado de outras lideranças do PT, entre elas Chico Mendes, bradou, abre aspas, eu estou cansado de andar o país participando de enterros e de missas de 7º dia de companheiros. Penso que está na hora da onça beber água. E foi um momento de grande tensão na nossa região, quando o Lula, no seu discurso aqui, falou que estava na hora da onça beber água, que era para ter uma reação do povo acreano e de Brasileia. É difícil definir o peso que as palavras de Lula tiveram nesse ambiente de barril de pólvora. Mas o fato é que, mal o pequeno avião levantou o voo, levando de volta os petistas graduados, os da região se agruparam, organizaram as armas e munições e foram para a estrada hoje chamada de Rodovia do Pacífico, por onde, fatalmente, Nilão teria que passar, e o prenderam. Primeiro, realizaram um duro interrogatório para que ele confessasse a morte de Pinheiro. Como a confissão não veio, o executaram. Foram mais de 50 tiros, constatou a polícia. Segundo o artigo publicado no site da Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, o discurso de Lula dizendo que havia chegado a hora de a onça beber água foi interpretado como incitação ao crime cometido pelos seringueiros. Lula teve que responder a um processo baseado na Lei de Segurança Nacional junto com Chico Mendes e os políticos João Maia e Jacob Ittar. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo de 1989, no primeiro julgamento em Manaus, o Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva dos acusados. Mas o pedido foi negado. Já no segundo julgamento, em Brasília, todos foram absolvidos. Até hoje, os assassinatos de Wilson Pinheiro e Nilão não foram esclarecidos pela polícia. Ainda em 1980, Chico Mendes participa da fundação do PT no Acre e se torna dirigente do partido no estado. Porém, o discurso de Mendes
não atraía muitos adeptos, a ponto dele não conseguir se eleger deputado estadual em 1986. O engajamento dos poceiros era pequeno e conflitante com a clara necessidade de desenvolvimento para melhorar as condições de vida na região. A solução para a falta de popularidade foi ajustar a narrativa para algo que, teoricamente, já naquela época, ninguém poderia questionar: a preservação da floresta amazônica. Foi assim que, em 1987, sindicalistas conseguiram atrair a atenção da Organização das Nações Unidas, cuja face oculta eu também já revelei. Durante a visita da comitiva da ONU a Chapuri, Chico Mendes formalizou denúncias contra bancos internacionais que iriam patrocinar a abertura de estradas e realizar uma série de investimentos estratégicos para a região. Segundo o sindicalista, a expansão da indústria da madeira, mineração, pecuária e do agronegócio, somada à infraestrutura que seria instalada para viabilizar essas atividades, prejudicariam a vida dos seringueiros e destruiriam a floresta. 2 meses depois da visita da ONU, Chico levou as denúncias ao Senado dos Estados Unidos e a uma reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A partir de então, cresce o destaque de Chico Mendes como ecologista, ao mesmo tempo em que cessam os planos para projetos que trariam desenvolvimento para a região. Em vez disso, Chico Mendes estimulou a criação de reservas extrativistas, as RESECs, Unidades de Conservação de Uso Sustentável dos Recursos Naturais. Chico Mendes passou os meses seguintes sendo honrado e premiado internacionalmente. Ganhou apoio de diversas ONGs, como WWF, Greenpeace, EDF, que nos anos seguintes passaram a atuar livremente nas regiões dessas reservas. Segundo os críticos, tais organizações passaram a exercer um papel controverso, ferindo a soberania nacional ao privilegiar interesses estrangeiros contra o Brasil. Para entender mais sobre o papel dessas ONGs, assista ao documentário Cortina de Fumaça, disponível na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Por fim, Mendes recebeu da ONU o Prêmio Global 500 e percorreu o Brasil denunciando ações e atividades que, segundo ele, prejudicariam a floresta amazônica e as comunidades extrativistas. Mas se por um lado Chico Mendes tinha cada vez mais admiradores internacionais, por outro, em seu reduto, ele colecionava cada vez mais desafetos. O seringueiro era chamado de preguiçoso e tinha fama, entre os críticos, de não gostar de trabalhar. Fazendeiros e políticos locais passaram a vê-lo como inimigo, por entenderem que sua militância estava atrasando o desenvolvimento da região. A revolta contra o sindicalista foi crescendo de forma robusta e descentralizada, pois atingia diversos interesses que eram prejudicados pelo seu ativismo. Em 22 de dezembro de 1988, por volta das 18 horas, Chico Mendes acabava de sair do banheiro quando Darcy Alves se posicionou nos fundos da casa, com uma escopeta. Mirava no peito do sindicalista e, com um tiro, o matou. O atirador cumpria as ordens de seu pai, o fazendeiro Darly Alves. A família Alves havia comprado as terras do Seringal Cachoeira, da qual Chico
e sua família eram poceiros. Chico Mendes e vários outros sindicalistas, como Marina Silva, promoveram um empate nas terras e a ação terminou com um fazendeiro sendo expulso da propriedade que havia adquirido. Inclusive, após esse empate, a tensão entre ele e o grupo dos fazendeiros, sobretudo o Darli, aumentou, o que levou ao assassinato dele no dia 22 de dezembro. Segundo o jornalista Ivaci Matias, após expulsar o novo proprietário da terra, Chico Mendes apresentou à Polícia Federal do Acre um mandado de prisão expedido contra o fazendeiro por envolvimento em um assassinato no Paraná. A disputa terminou com o assassinato de Chico Mendes. Darcy, o atirador, e seu pai, Darli Alves, foram à júri popular. O julgamento começou com um acusado negando a autoria do crime. Porém, ele surpreendeu até a defesa quando, no meio do interrogatório, confessou ter assassinado o sindicalista. Ambos foram condenados a 19 anos de cadeia. O matador não é quem puxa o dedo, é quem provoca a morte. O Chico Mendes ninguém matou, quem se matou foi ele mesmo que provocou a morte, entendeu agora? Não porque ele mexeu só comigo, mexeu com todo mundo. Darli Alves da Silva foi liberado em 1999 após cumprir apenas parte de sua sentença, enquanto Darcy Alves da Silva fugiu da prisão em 1993, mas foi recapturado em junho de 1996. Alcançou a liberdade somente em 2013. A viúva de Chico Mendes, Ilzamar Mendes, fundou a ONG Instituto Chico Mendes. Em 2014, ela e a filha do casal, Helenira, foram acusadas e condenadas por improbidade administrativa. A acusação veio da própria irmã de Ilzamar. Segundo a denúncia, as verbas recebidas pelo Instituto Chico Mendes para desenvolvimento de projetos sociais e ambientais estavam sendo desviadas. De acordo com o G1, os recursos provenientes de diversos convênios com o governo do estado do Acre chegam a um montante de mais de R$685 mil. Desse valor, houve grandes desvios de dinheiro para finalidades diversas, inclusive com apropriação indevida de boa parte desses valores pelos réus, entendeu o juiz Luiz Gustavo Alcade, que assinou a sentença. Muita gente assistiu à missa de corpo presente celebrada na igreja de São Sebastião, em Chapuri, pelo bispo de Rio Branco, Dom Moacir Greche, com mais 5 padres. O padre Leôncio, amigo do sindicalista, cantou um hino emocionado em louvor a Chico Mendes. No dia seguinte do assassinato de Chico Mendes, artistas, políticos e diversos meios de comunicação inundaram a pequena cidade de Chapuri. As bandeiras do ativista ganharam peso político e se transformaram em legislações. A luta do companheiro Chico ganhou outra dimensão. O companheiro Chico começou a ser reconhecido por organismos internacionais, pelo Banco Mundial, pelo BIRD, pelo movimento ecológico do mundo inteiro. Ele começou a ser reconhecido, começou a ganhar prêmio, começou a viajar e a contar no mundo o que acontecia aqui. E por isso aumentou o ódio dos grandes proprietários contra o companheiro Chico. Aumentou o ódio a ponto de culminar com a morte dele no dia 22. O que essas pessoas imaginam? Será que essas pessoas são tão burras que imaginam que matando o Chico Mendes, mataram a luta do Chico Mendes? Será que eles não percebem? Em 2007, a sindicalista e amiga pessoal de Chico Mendes, Marina Silva, como ministra no então governo Lula II, criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Uma autarquia responsável por propor, implantar, gerir e proteger as unidades de conservação federais.
Em 12 de março de 1990, por decreto presidencial, é criada a Reserva Extrativista Chico Mendes, uma unidade de conservação federal. A área de 970.570 hectares ocupa 6 municípios e são quase 10 mil quilômetros quadrados. Segundo o levantamento feito em 2020 pelo Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, a Resex Chico Mendes tinha apenas 7.500 pessoas vivendo ainda da castanha e da borracha na região. Após 20 anos de administração de governos petistas, o estado tem uma das menores taxas de renda per capita do país, perdendo apenas para o Maranhão, sem nunca ter aproveitado o potencial de crescimento que a natureza lhe proporciona. O Acre ainda figura como um dos estados com o pior IDH do Brasil. A população sofre com problemas ligados à educação, tendo o nível de escolaridade abaixo da média nacional e com desafios graves na saúde e nos demais serviços públicos. Atualmente, a cidade de Chapuri vive momentos complicados após o fechamento da principal indústria que absorvia a produção de látex na cidade. A Natex, uma fábrica estatal de preservativos masculinos, vinha enfrentando problemas com os contratos com o governo desde 2018. A empresa chegou a ser privatizada, mas mesmo assim acabou fechando as portas após a pandemia. E até a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira em 2021, a chegada de caminhões de suprimentos básicos como gasolina e todo o transporte terrestre para o Acre era feito por velhas balsas. Com todos esses desafios, nos últimos anos, o Acre parece ter dado uma guinada política. Nas eleições presidenciais de 2018, Marina Silva teve apenas 10 mil votos em todo o estado, equivalentes a 2,5% do resultado do primeiro turno. Talvez por isso, em 2022, ela resolveu disputar a eleição em São Paulo e acabou sendo eleita deputada federal. Nas últimas eleições, no Acre, o PT não elegeu nenhum senador, nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual e nem sequer um vereador na capital Rio Branco. Ao mesmo tempo, o legado político e ideológico de Francisco Alves Mendes Filho continua ecoando pelo mundo. O nome do sindicalista ainda aparece como principal ecologista e referência na preservação da floresta amazônica. Esse paradoxo de ser idolatrado por quem vive longe e pouco valorizado por seus conterrâneos nos faz pensar sobre o real valor do legado de Chico Mendes e sua ideologia para o povo acreano. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.